Paz de Cristo a todos, como é que vocês estão? Aqui é Adaías, mais um vídeo que estamos gravando. Vamos conversar sobre um assunto atual, um assunto chamado Lei e Evangelho, né? A lei e o Evangelho, o que é isso? Que conceitos nós temos? Vamos falar de uma forma bem simples, para que todos possam entender. E essa conversa ela foi motivada para mim devido a uma questão que eu ouvi certa vez, que os luteranos são dualistas em relação à lei e evangelho, né? Como se o evangelho fosse uma coisa contrária à lei e vice-versa, um dualismo. Mas será que isso condiz à realidade? Será que isso é uma dualidade? Ou isso se completam, se eles se complementam? Bom, nós devemos entender primeiramente, antes de entrar nessa questão, a respeito dessa questão de lei e evangelho, o que entende ser por lei, né? O que o luterano entende por lei. Bom, a lei para o luterano, ela não é somente o que está no Antigo Testamento, né? Ela não é necessariamente somente os 10 mandamentos, por exemplo, mas é tudo aquilo que aponta para o pecado, né? Tudo aquilo que nos desmonta. Então a lei ela tem um papel fundamental na teologia cristã. A lei é aquilo que nos aponta o nosso erro e aponta o nosso pecado. É aquilo que nos dá uma direção, né? Como se fosse uma pensa nas leis de trânsito, por exemplo, nas leis penais que nós temos na nossa Constituição, Código Penal, Código de Finanças, enfim. Né, essas leis elas servem para nos dar um freio moral, né, para que nós não invadimos a esfera do outro, do semelhante. Então, a lei é extremamente didática. Eu não posso, aliás, eu até posso atravessar a faixa de pedestre e estarei burlando uma regra de trânsito. Eu posso fazer isso, mas as consequências disso podem ser fatais para mim e para outras pessoas também. Então a lei ela tem esse favor, essa questão didática, ela nos aponta que há alguma coisa errada. E ela é justa e santa e pura, né? Davi fala que bons são os teus preceitos, né? Jesus falou sobre a lei, Paulo fala que a lei é justa, perfeita e santa. Então o problema não está na lei, o problema está no ser humano que não consegue cumpri-la. As leis de Deus é aquilo que Deus quer que nós façamos para convivermos com Ele, para termos um relacionamento pleno. Mas ao mesmo tempo que nós não conseguimos isso, ela nos condena. Então, a partir daí, nós precisamos entender para onde ela nos leva, para onde é que essa coisa que nos condena nos leva, né? A lei jamais aperfeiçoou ninguém, jamais salvou ninguém, porque o papel da lei não é salvar. O papel da lei é apontar que você precisa de um Salvador. Né? Então, quando nós entendermos isso, as coisas começam a se encaixar de uma forma mais fácil. O que é que é a lei e para que ela serve? Qual é a questão didática dela? O que é que ela nos tem a nos falar? Bom, a questão é que nós não conseguimos cumprir a lei. Os 10 mandamentos, que são o compêndio, o resumo de toda a lei, só tem coisas boas, né? Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de Deus. Olha que coisa linda, né? O Catecismo Menor de Lutero vai falar que isso é uma questão de confiança. Quando você diz isso, você está
E quando você cumpre isso, você está dizendo que confia plenamente no seu Deus. E aí mais nada. Então, a lei ela tem esses 10, os 10 mandamentos, que são um resumo, e ao mesmo tempo nós não conseguimos sair ilesos desses 10 mandamentos. Né? Deus está dizendo o seguinte: olha, você quer se relacionar comigo? Toma aqui essas 10 regras essenciais. Segue isso aqui. Você consegue? Com certeza você já quebrou o primeiro mandamento. Né? E o segundo, e o terceiro, e o quarto. Honrar pai e mãe. Será que você nunca quebrou esse mandamento? Eu já. Então a lei ela tem esse caráter. Ninguém consegue sair ileso dela. Né? Isso nos demonstra que o errado não é a lei, mas somos nós que não conseguimos cumpri-la devidamente. Embora nos esforcemos para isso, e é nosso dever nos esforçar para vivermos dessa maneira justa e agradável a Deus. Ok? Entendido isso, nós podemos agora apontar para o outro lado. Se nós precisamos de um Salvador e não conseguimos cumprir a lei, então nós precisamos de um favor. Nós precisamos de um favor que nós não merecemos. E aí que entra a graça, né? O Evangelho propriamente dito. O Evangelho, ele não é somente a graça, mas é a mensagem, é o querigma. Então, às vezes na Escritura isso também é apontado como a lei, porque é o conjunto da mensagem. Então, você não consegue entender a graça se não tiver a lei. Da mesma forma, se você tiver somente a lei, você não vai ter noção do que é graça. E é aqui o ponto que eu quero entrar. Algumas comunidades, igrejas, denominações, elas se esforçam para trazer pessoas para a sua igreja, para a sua denominação. E esse esforço enorme de evangelizar, de pregar, de falar de Cristo, né, ele foca muitas vezes na graça, né? Com certeza você já ouviu alguém falando que Jesus te ama, né? Alguém chega para você e fala: olha, Jesus te ama e ele quer te salvar, né? Essa é uma questão que nós ouvimos muito, que vem do evangelicalismo americano, né? Onde eles quiseram evangelizar o máximo de pessoas em menos tempo possível. E para isso eles formularam aquelas palavrinhas, né? Deus tem um plano na tua vida, ele quer te salvar, ele te ama e tal. No entanto, a pessoa que não conhece Cristo, que não sabe nada do Evangelho, que não sabe nada de salvação, de Bíblia, por ela ser uma pecadora, ela precisa primeiramente entender o que é, quem ela é e qual a condição em que ela está. E esse é o papel da lei. Ela precisa entender que ela é uma pecadora. Ela precisa entender que ela precisa de um Salvador. Primeiramente, ela precisa entender a necessidade e a condição que ela está, para depois ela encontrar a solução, que é o Evangelho, a graça de Deus, a mão estendida a todo pecador. Então, muitas vezes nós vemos denominações e comunidades pregando a graça, né, para atrair as pessoas. E fica uma mensagem um pouco complicada, porque você ouve falar dessa graça, mas você não ouve falar que você é um pecador. Então essa mensagem ela está comprometida. De igual forma, nós temos uma situação contrária também. A mesma denominação que busca o perdido, falando de graça, quando esse perdido vem para a denominação, ele agora só ouve falar de lei. Né? Então,
Ele agora vai ouvir falar de usos, ele vai ouvir falar de costumes, ele vai ouvir falar do que ele precisa fazer para ter o favor de Deus, ou o que ele não precisa e não pode fazer para ter o favor de Deus. Essa questão ela vai ser tomando ares maiores à medida que nós observamos mais coisas, né? Mais atitudes, mais falas. Então, Cristo falou para os fariseus, né? Vocês se esforçam para ganhar uma alma e com a mesma facilidade vocês expulsam ela. Então, quando você prega somente a lei, você vai gerar um legalismo terrível. Você vai gerar pessoas extremamente legalistas, em que elas podem pensar que por elas estarem fazendo tudo correto, ou pelo menos se esforçarem para fazer tudo correto, sobre o que fazer e o que não fazer, o que pensar, o que não pensar, o que falar, o que não falar, o que não usar de roupas ou o que não usar, então ela pode ter o favor de Deus. Esse é o perigo de se pregar somente a lei. A lei gera legalismos terríveis e compromete a mensagem, ela compromete o querigma, ela compromete o evangelho por um todo. Então, queridos, se eu tenho aqui um copo com água, tenho aqui um copo com água, tá? Se eu ponho, aqui eu tenho 100% de água no copo. Se eu ponho 5% de veneno, eu não tenho mais água aqui. Eu só tenho veneno. E esse veneno vai comprometer quem beber dele. Olha como essa questão é tão perigosa, que pode levar a consequências terríveis. E as consequências terríveis não é só aqui materialmente, não é aqui na nossa vida terrena, a vida diária, cristã do dia a dia, no cotidiano, não. Ela pode trazer implicações eternas. E esse é o perigo maior. Quando você prega somente a lei, você vai gerar religiosos que pensam que por si mesmos eles vão chegar em algum lugar. Então, se eu penso que por mim mesmo eu posso chegar em algum lugar, eu posso obter o favor de Deus, logicamente eu não preciso da graça, eu não preciso nem saber o que é isso. Eu não preciso saber o que é o Evangelho, propriamente dito, no seu conjunto. Não, porque as minhas ações, as minhas atitudes legalistas, por si só, já me bastam. Se eu corto meu cabelo de um jeito ou de um outro, se eu uso tal roupa ou de outro, se eu uso maquiagem ou não, se eu uso uma calça X ou não. Bom, se eu me esforço para ter esse legalismo todo na minha vida cristã, isso me leva a crer que eu posso, por mim mesmo, chegar em algum lugar e chegar à salvação. Eu não preciso do favor de Deus. O favor de Deus, o sacrifício, ele pode ser apenas um complemento. Ele pode ser apenas uma coisa a mais que pode me ajudar ali, mas a centralidade está no que eu faço, no que eu posso fazer, está nos meus usos e nos costumes que eu tenho. A centralidade não está no sacrifício. O sacrifício foi posto de lado. Esse é o perigo de nós falarmos extremamente da lei e pregar somente a lei. A lei ela vai tomar um caráter central e vai gerar todo esse problema de legalismo extremado que nós temos e que nós vemos e que é uma realidade. Por outro lado, nós temos uma questão inversa. É quando nós vemos líderes e denominações falando excessivamente da graça e esquece a lei. Porque se eu só ouço falar de graça, então isso me deixa numa posição extremamente confortável. Eu posso simplesmente pecar e viver a vida que eu quero, a vida que a minha carne quer, e no final eu posso apelar sempre para a graça de Deus. Afinal, a graça é um favor imerecido. Se a graça é um favor imerecido, eu posso sempre viver a minha vida de pecado, fazendo e desfazendo a minha vida como eu bem entendo.
Não preciso me preocupar com a lei. Ninguém fala da lei para mim. Como eu vou saber que eu sou um pecador? Como eu vou saber que eu preciso me arrepender e ter uma vida santificada se ninguém prega ela para mim? Então veja que há dois extremos que são complicados. Quando você prega excessivamente a graça, você acaba criando um liberalismo. Porque, de certa forma, eu não preciso viver, eu não tenho um dono, pelo menos nominalmente. No Novo Testamento, o processo de salvação ele é comparado a uma compra. Deus nos comprou com seu sangue, Deus nos resgatou. Isso é uma linguagem jurídica para dizer que agora nós temos um dono. Se nós temos um dono, nós não somos mais de nós mesmos. Se nós não somos mais de nós mesmos, tudo que nós temos não é nosso. O seu carro, a sua vida, a sua saúde, sua esposa, seu trabalho, sua saúde, nada mais é teu. Porque agora você tem um dono. Tudo isso que você tem não te pertence mais, pertence ao seu dono. Pertence a Deus. Você não se comanda mais. Você não vive mais. Você agora vive por Ele e para Ele. Então, se eu tiro essa noção de lei, eu também tenho um problema. Eu tenho um problema porque eu agora sou praticamente meu dono, embora eu diga que eu tenha um dono, eu sou meu dono porque eu vivo do jeito que eu quero. E no final eu apelo à graça de Deus e está tudo bem, vai ficar tudo bem. Esse é o perigo de nós termos uma centralidade extremamente puxada para um lado ou para o outro. Uma pregação puxada extremamente exagerada para o lado da lei ou para o lado da graça. De certo que essas coisas não ficam claras para quem ouve e para quem vive. Elas ficam misturadas demais ou separadas de menos. E então você vai ter uma série de problemas. Você vai ter uma vida cristã empobrecida e comprometida. Então essa questão é extremamente crucial e importante para nós entendermos como a lei e o evangelho se relacionam. Essa água não tem veneno, tá? Então, prosseguindo. Então, se nós termos essa situação, nós vamos ter sérios problemas, tanto para um lado como para o outro. Ou nós vamos ter problemas com cristãos extremamente legalistas, ou nós estamos gerando cristãos extremamente focados na graça e liberais. Então, o luteranismo ele parte dessa premissa de lei e evangelho, ao mesmo tempo que eles são separados, que eles não que eles se separam, eles se complementam. Né? Se a lei ela aponta e na Escritura ela não é somente o que está no Antigo Testamento, mas é tudo aquilo que aponta e condena, a graça, é o Evangelho propriamente dito, é tudo aquilo que nos promete perdão, é tudo aquilo que nos promete a salvação, tudo aquilo na Bíblia que está relacionado a isso. Então veja como isso se complementa harmoniosamente. Uma coisa só faz sentido com a outra. Então, olha como as coisas funcionam mais harmoniosamente. Quando a lei e o evangelho se encontram, você realmente entende quem você é, qual a sua condição e qual o seu destino. E do que você precisa. Se eu não consigo cumprir a lei, querido, se eu não consigo, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, isso revela que a deficiência não está na lei, mas está em mim. E se essa deficiência está em mim, eu estou com a minha vida eterna comprometida. Então eu preciso de um Salvador, eu preciso da graça, eu preciso do favor imerecido, eu preciso daquilo que a lei não consegue me dar. Porque o papel dela é outro. O papel dela é apontar e condenar.
e me dizer que eu por si só não consigo. E então entra a graça, e então entra o favor imerecido, e então entra o amor de Cristo, que me agarra, que me abraça, que me conforta, que me dá ânimo, que me dá certeza de quem eu sou. Eu agora sou comprado por Cristo, eu não vivo mais por mim. Embora às vezes eu queira viver por mim, eu queira resolver as coisas do meu jeito, eu queira, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, mas agora eu tenho um dono. Esse dono que me comprou, que me selou com a graça e pelo sacrifício, eu tenho que viver agora de acordo com esse meu dono que me amou, que me mostrou que era o amor de Deus. Então, veja como a questão é um pouco mais extensa. Vemos em muitas denominações pregações onde o enfoque é a lei, o enfoque é aquilo que eu preciso fazer ou não fazer. E isso gera essa série de problemas. Você ouve aquela pregação sobre a lei, sobre como você tem que viver, sobre o que você não pode fazer ou o que você deve fazer. Aquela pregação cheia de legalismos, aquela pregação que te leva para um lado extremamente perigoso e farisaico. E naquela pregação você fica procurando um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho da graça de Deus. Pensa num prato, né? Um prato que alguém chega para você e te apresenta um prato cheio de comida. Você está com muita fome. Você está com muita fome. E aquele prato grande que te trouxeram, ele está com... Imagina que ele está com uma comida cheia de cabelo. Ele está com pedras, ele está com areia. Tem comida ali. Mas essa comida está totalmente misturada com outras coisas que não são comida. Então você vai começar a procurar a comida ali daquela nojeira, daquela comida ruim, daquela comida estragada. Você vai procurar um pouquinho, vai procurar e está com fome quando você encontra um pouquinho do amor de Deus. Nossa, aquilo ali é uma maravilha. Um pouquinho só, não precisa ser muito. Uma pepita do amor de Deus, um pouquinho da graça. Essa é a mensagem que muitas vezes nós vemos por aí nas pregações de várias denominações. A pessoa está com ânsia de ser abraçada por Deus, com ânsia de ouvir falar sobre a graça de Deus, sobre o que Cristo fez por ela, de se sentir abraçada pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus. Mas ela só ouve lei. O prato que trouxeram para ela está com 98% de pura lei, de pura pedra e de outras coisas mais. Está recheado de legalismo, está recheado de outras coisas que não vem ao caso, que a questão do vídeo aqui é sobre lei e evangelho. E quando você encontra um pouquinho daquela graça naquela comida misturada e azeda, nossa, então isso é um grande feito. Você se sente abraçado com aquele pouquinho. Então veja como o perigo de se ter uma pregação extremamente farisaica, uma pregação extremamente religiosa, uma pregação extremamente legalista, transforma as pessoas em algo muito esquisito, que até me falta uma palavra. Um religioso. A pessoa vira uma pessoa extremamente religiosa. Ela pensa por si que se ela seguir um roteiro, ela vai conseguir o favor de Deus. Porque não falaram para ela o que é o favor de Deus, não falaram para ela sobre a graça, não falaram para ela sobre o sacrifício, não falaram para ela
da lei e do evangelho. Falarão para ela somente da lei ou só falarão para ela somente do evangelho? Quando, na verdade, essas duas coisas precisam estar juntas na palavra. A palavra é um dom. É por ela que Deus nos leva à salvação, é pelo ouvir da palavra. E se você ouvir a palavra mutilada, envenenada, então você vai ter um problema. A mensagem que chegou para você, ela chegou defeituosa. Ela chegou com um problema sonoro, um problema que alguma coisa não encaixa. Então, isso vai te trazer consequências práticas para a sua vida cristã diária. E não só isso, na sua vida cristã em relação a outros cristãos e a outros não cristãos que estão perto de você. Veja como a coisa é extremamente séria. Por isso que o luteranismo ele preza muito por essas duas questões, por esses dois conceitos que são extremamente necessários e que, de certa forma, estão unidos. Não unidos no sentido de ser uma bagunça, mas no sentido de se fazerem sentido. Uma coisa só faz sentido com a outra. Esse é o ponto. Será que na sua igreja estão pregando a lei e o evangelho? Será que na sua igreja estão pregando sobre a lei, que te aponta o pecado, e ao mesmo tempo pregando a graça, que é o que você precisa, a graça do Salvador? Ou você só ouve falar de lei? Você só ouve falar daquilo que você precisa fazer, precisa sentir, precisa não fazer? Ou você só ouve a pregação da graça, que é Deus te abraçando, te acariciando, te mimando, te acariciando, coisas que já extrapolam a graça? Será que você está ouvindo as duas coisas? Você está ouvindo uma pregação equilibrada daquilo que você é e era e daquilo que você é e pode ser? Bom, fica a reflexão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Bom, qualquer coisa, deixa aí nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso, experiências. E espero ver vocês na próxima. Fiquem todos na paz de Cristo.